Vem cá, você sabe quando ir para a emergência após uma queimadura? Ou até mesmo você tiver de plantão em uma unidade de emergência, avaliar um paciente que teve uma queimadura, qual paciente eu tenho que transferir até um hospital de referência? Bom, eu sou Daniel Lima, sou médico e educador na área de trauma e emergência, mas principalmente estou aqui como um colega médico plantonista que dá plantão aí há quase 20 anos no dia a dia, e eu estou aqui para compartilhar um grande tema importante para o dia a dia de emergência: queimaduras, quando levar para a emergência. Pega papel e caneta e acompanha comigo aqui nos próximos minutos. Turma, primeiro ponto que eu destaco aqui de sinapses, conexões iniciais da nossa aula aqui desse vídeo, é que há uma importância clínica relevante no que diz respeito a queimaduras. Nós sabemos que muitos dos atendimentos de emergência estão relacionados com incidentes envolvendo queimadura. E aí vem casos leves, que são a grande maioria, ainda bem, né, de incidentes domiciliares. São queimaduras pequenas, sem grandes repercussões. Mas existem situações e casos onde nós temos cenários bem diferentes, bem desafiadores, com queimaduras que podem, inclusive, comprometer, levar um dano permanente e comprometer a própria vida do paciente. Então, temos essa importância clínica, em especial, destaco aqui também em relação ao atendimento pediátrico. Muitos dos pacientes estão relacionados em incidentes domiciliares envolvendo crianças. E a classificação de queimaduras, para a gente lembrar, né? Queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. Mas você pode entender também uma classificação onde destaca-se uma queimadura de espessura parcial e uma espessura total. A espessura parcial, ela envolve queimaduras de segundo grau, uma queimadura de espessura parcial, superficial e profunda, e a queimadura de espessura total, que seria ali uma queimadura de terceiro grau. Então veja que quanto maior a profundidade da lesão térmica, vai ter uma associação de maior gravidade. E essa gravidade, ela está relacionada justamente não só pela espessura, pela profundidade, como também pela extensão da queimadura. E um detalhe importante aqui, que é importante aqui a gente destacar, é que grande queimado, ele é definido quando um paciente adulto tem mais de 20% da superfície corpórea queimada. E aqui eu estou falando de queimadura de espessura a partir de queimadura de espessura parcial. Então vamos aqui destacar, tendo nessa aula como objetivo aprender 3 indicações de avaliação na emergência em pacientes com queimaduras. E aqui esse conteúdo vai orientar você, de repente, que teve uma queimadura, quando procurar uma emergência, e você, colega médico ou que atua na emergência, saber então conduzir um doente que tem queimadura na emergência até um hospital de referência de maior complexidade, ou se na sua região tiver disponível um centro de queimado. Que doente eu vou encaminhar para um centro de queimado? Que paciente eu vou então transferir para uma referência para o atendimento dessa emergência? Um paciente que um hospital de nível terciário com porta de entrada de emergência. Então, vamos esclarecer essas 3 indicações nessa aula de hoje. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu destaco aqui é a extensão da queimadura. Veja, se o paciente tem uma queimadura maior que 10% da superfície corpórea queimada, aqui eu estou destacando pacientes adultos, esse paciente ele tem que ir para a emergência, esse paciente ele precisa ser avaliado em um centro de referência para o atendimento a esses pacientes com queimadura. E um detalhe importante aqui que você tem que entender é que aqui eu estou falando não queimadura de primeiro grau, aquela queimadura do bronzeamento da praia, não, é pela exposição do sol, de jeito nenhum. Estou falando de queimaduras aqui a partir de segundo grau ou de espessura parcial, formação de bolhas, uma dor, exudato, a partir desse nível de profundidade. E um outro detalhe, uma dica importante para você aplicar nos cenários de emergência que ajuda a estimar a superfície corporal queimada. Olha só, pega essa. Você vai pegar a
palma da mão do paciente. Então, a dimensão da palma da mão do paciente com os dedos equivale a 1% de superfície corporal queimada. Então, você vai utilizar esse parâmetro para você estimar, então, a superfície corporal queimada. Então, fica aí um entendimento para você, então, procurar a emergência ou transferir esse paciente para um atendimento médico mais adequado. Bom, vamos conhecer, então, a segunda indicação. Turma, na segunda indicação, eu reforço a profundidade. E aqui, ó, uma atenção importante. Veja, qualquer lesão, escute bem, qualquer queimadura de terceiro grau, ou seja, de espessura total, avançou pela epiderme, derme, gordura, pela fáscia muscular, queimadura de terceiro grau, ela deve ser encaminhada para uma emergência. Veja, não estou falando sobre extensão, basta ser uma queimadura de terceiro grau. Isso se justifica pelos riscos associados a essa lesão. Pode levar a complicações locais e até mesmo funcionais, a depender da localização, numa mão, em um membro, em uma área nobre. Precisamos, então, considerar uma avaliação médica para esse paciente. Então, muita atenção em relação a queimaduras de terceiro grau. Então, você tem que avaliar adequadamente esse doente na emergência para identificar esse tipo de lesão e classificar ela e entender, portanto, a necessidade de transferir esse paciente para uma avaliação mais detalhada ou orientar, se você tiver numa atenção básica, atenção primária de saúde, orientar que esse paciente ele procure uma emergência para uma avaliação mais detalhada daquela lesão. Vamos conhecer então o terceiro caso. Turma, o terceiro caso, a terceira indicação, quando houver lesão por inalação, que seria justamente em um cenário com chamas, fumaça, em áreas confinadas ou não, em um cenário onde há a presença de uma lesão térmica aqui por inalação, uma lesão térmica da via aérea. Esse doente, ele precisa ir para um centro de queimados, ele precisa ir para um hospital de emergência de maior porte para ser avaliado por uma equipe especializada. E um detalhe importante aqui deste cenário é que esse paciente ele pode sofrer de toxíndrome. E aqui eu destaco a intoxicação por monóxido de carbono. Turma, e um detalhe importante aqui, não caia na cilada durante o atendimento desse paciente, que primeiro, todo paciente envolvido em um cenário de chamas, áreas confinadas, incêndio, você tem que suspeitar de lesão por inalação, sempre. E não se engane se você tem um doente com oxímetro de pulso colocado e está saturando lá 98%, vai. Não importa. Esse doente pode ter uma intoxicação grave por monóxido de carbono, relevante clinicamente, e apesar disso, ele está saturando adequadamente. Então, muito atenção para você não cair nessa falha assistencial. Então, esse doente, ele precisa sim ser transferido para uma avaliação adequada. Essa é a terceira indicação de transferência, levada de um paciente para a emergência com esse tipo de lesão térmica que você precisa identificar. E aqui eu deixo um alerta muito importante no que diz respeito à lesão por choque elétrico. Turma, queimadura por choque elétrico, ela precisa também ser avaliada num cenário de emergência, em um hospital referenciado, mas não só pelo risco de complicações locais, mas uma lesão por choque elétrico, ela pode envolver outras complicações sistêmicas, como, por exemplo, complicações cardiológicas. Arritmias podem levar a uma mortalidade nesses pacientes. Então, muito atento para esse tipo de cenário. Nessa aula, nesse vídeo, eu compartilhei contigo 3 indicações, queimaduras que você tem que avaliar nos pacientes para considerar um atendimento de emergência em um nível de assistência adequado. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa aula, clica no joinha, se inscreve também no canal para você receber todas as notificações logo após um novo vídeo, nova aula estiver aqui disponível. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, gratuito, muito rápido, só clicar
clicar no botão aqui abaixo para você então fazer parte dessa comunidade e ser um aluno dentro dessa jornada de conhecimento com um objetivo: qualificar cada vez mais médicos, profissionais que atuam na emergência com o objetivo de salvar vidas. Por isso que o convite sempre é o Bora Salvar. Tchau, tchau, até o próximo conteúdo.